Saudações, pessoal! Para quem não viu os outros vídeos, essa aqui é a continuação dos outros vídeos, certo? E eu vou tratar do seguinte. Eu vou tratar da função consumo propriamente dita, ok? Uma coisa que eu não vos falei é a seguinte. Se eu tenho uma função que passa aqui, ó, pelo ponto 2 e 2, por exemplo, aqui, ó, menos 2 e 2 aqui, ó, que tem essa inclinação. Ela tem essa inclinação, certo? Se eu tenho uma outra reta também que passa aqui em cima, aqui, ó, ela pode ter a mesma inclinação, certo? Quando isso acontece, quer dizer que elas têm a mesma taxa de variação, mas têm coeficientes lineares diferentes, certo? Por exemplo, eu tenho a função aqui, ó, deixa eu ver, aqui vai pegar, aqui, ó, y é igual a x, e y é igual a x mais 2. O que isso significa? Isso significa que a taxa de variação das funções é 1, certo? Ou seja, elas têm a mesma inclinação em relação ao eixo das abscissas ou ao eixo x. Elas têm a mesma inclinação. Aqui, ó, você consegue medir 1 grau, certo? Então, essa inclinação é a mesma para as duas retas, veja. Porque aqui, ó, a função, o que é a função primeiro grau? Y igual a ax mais b, certo? O que eu tenho aqui, ó, é ax mais 0 nessa primeira função aqui, ó. Meu b vale 0. O que isso significa? Significa que o coeficiente linear, aonde a reta passa, é pela origem, ou seja, pelo 0. Aqui, nessa outra função aqui, ó, y igual a x mais 2, o que acontece? A reta tem a mesma inclinação, ó, vou fazer aqui, ó. A reta tem a mesma inclinação, mas ela passa pelo ponto 2. Entende? Ela se desloca para cima. Ela se desloca para cima. Por quê? Por causa do... Não à toa, o nome desse B aqui, ó, é coeficiente linear. Este daqui é o coeficiente angular. Ele determina o ângulo da reta. E o coeficiente linear diz em qual ponto a reta intersecta ou intercepta o eixo vertical, certo? Por exemplo, aqui se eu tivesse x mais 3, a reta teria a mesma inclinação, mas passaria aqui pelo ponto 3, aqui, ó. Seria assim mais ou menos, ó. 3 aqui, ó. Se fosse x mais 5, ela passaria no ponto 5 ali, ó. Veja que essas retas eu as desenhei com a mesma inclinação. E o que vem a ser a inclinação? A inclinação vem a ser aqui, ó. Por exemplo, se dado o prolongamento dessas retas ali que eu desenhei, elas são paralelas. Vou desenhar aqui o prolongamento delas. Dado o prolongamento delas, quando elas cruzam esse eixo x aqui, ó,
que é o eixo da variável, elas têm a mesma inclinação. Por quê? Porque o coeficiente A, coeficiente angular, que está multiplicando a variável, ele é o mesmo. Nesse caso aqui eu decidi por 1, certo? Talvez seja diferente ali, mas acho que não é diferente, não. É 3. Não, tá certo aqui. É tudo 1. Uhum. Ó. Então, ó. Aqui o coeficiente angular é 1, certo? E ele determina qual é a inclinação da reta. Quantos graus tem essa reta? No caso, para você saber quantos graus, você precisa aplicar arctangente. Arctangente. Arctangente de 1. Que significa que a tangente de algum ângulo beta é igual a 1. Como são números assim bem extensos para se lidar, né? Você tem que recorrer a tabelas trigonométricas e tudo mais, né? Ou você pega uma calculadora científica igual essa daqui, certo? Focar bem ela aqui, ó. E você faz assim, ó. Você aperta aqui o Shift. Tá vendo ali que tem o tangente menos 1, ó? Tangente menos 1. Apareceu ali, ó. Tangente menos 1 de 1, ó. Apertar 1. Ó, tangente menos 1, que é a função da calculadora, né? E o valor, 1. O que eu tenho ali, ó? Aperto igual. Ele me devolve o valor em graus. Ou seja, a inclinação dessas retas ali, todas, quando o coeficiente angular é 1, é 45 graus, certo? Isso é bastante importante a gente pontuar aqui, que o coeficiente angular vem a ser 1. Dessas retas aqui, o ângulo é de 45 graus, ok? Ou seja, pode-se ver aqui, ó, que essas retas, as 3 que eu tracei aqui, as outras duas em azul, mas não vou dar atenção para elas agora. Essas 3 retas aqui em questão, elas têm a mesma inclinação, que é 1, determinada pelo coeficiente angular, que é 1x. Ah, e se fosse 2x? Se fosse 2, quando começa a se aumentar o valor, quando o valor passa a ser maior que 1, começa a acontecer isso aqui, ó. Veja, quando a reta passa pela origem, certo? Eu tenho a função x. Y é igual a x. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. Quando a reta passa pela origem, eu tenho que a função é y igual a x. A reta passou pela origem. Essa reta em rosa aqui, certo? E o que acontece? A variação é de 1 em 1, ó. Quando é 1 aqui, também vale 1. Quando é 2 aqui, também vale 2. Quando é 3 aqui, também vale 3. O par ordenado, né? Ou seja, varia 1 também. Varia 2 também. A partir da origem, ó. Varia 1, y varia 1. O x varia 2, o y varia 2 também. O x varia 3, o y varia 3 também. Agora, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, y igual a 2x, que é o número 2 ali, é um número maior que 1, né? Certo? Eu acho que todo mundo concorda, né? Que 2 é um número maior que 1. Ok? Se 2 é um número maior que 1, o que acontece com essa reta aqui, ó? Ela fica mais inclinada para a esquerda, para lá, assim, ó. Quer ver? Ó? Porque daí o que acontece? A variação vai ser 2. Quando o x varia 1, o y varia 2. Quando o x varia 2, o y varia 4. A partir desses dois pontos aqui eu já consigo traçar ela aqui, ó. Ó. Ela vai passar pela origem, certo? Porque eu não tenho coeficiente linear. Ó, é essa reta última aqui que eu desenhei. Não sei se vai dar pra vou passar um azul também nela aqui, ó. Ó, é essa reta aqui ó, que eu desenhei. Ó, o que o coeficiente angular está dizendo? Que a variação é 2. Então, se o x varia 1, meu y vai variar 2.
Se meu x varia 2, meu y vai variar 4 aqui, ó. 4, ó. Se meu y varia 3, o meu x vai variar 6, lá em cima, lá, ó. Aqui, ó. Ele parou um pouco antes do 6, mas porque tá meio torta a reta, né? Mas é isso aqui mesmo, aqui, ó. Ele vai variar no 6 aqui, ó. É pra estar bem aqui, ó. Certo? A taxa é porque fazendo na régua assim, né? Às vezes não tá muito preciso. Esse desenho tá bem poluído também, né? Tem muita coisa já. Mas, enfim. É isso aqui que eu queria que você percebesse, na verdade, ó. Que quando o número é maior que 1, a reta, ela passa pra lá. Ela vai nessa direção aqui, assim, ó. A inclinação dela é nessa direção. Sentido anti-horário. Agora, quando a reta é menor do que 1, não negativo, menor do que 1, a reta fica antes da tangente de 45 graus. Isso é muito importante, porque o que nós vamos fazer aqui? Na função consumo, existe a propensão marginal a consumir. Eu tenho aqui um outro, deixa eu ver se não é. Nossa, tinha feito aqui, mas ficou bastante rabiscado o verso da folha. Enfim, aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar primeiro, eu vou escrever essa função aqui, ó. Consumo. Lá em cima, lá, ó. Consumo é igual à renda disponível. Certo? Ou seja, o consumo é igual à renda disponível. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o meu multiplicador aqui, ó. Minha taxa de variação é 1, certo? Se é 1, o meu coeficiente angular é 45 graus, certo? Acabei de falar ali do arco tangente e tal, tudo mais, ó. Então esses quadros aqui é 45 graus, certo? Então eu tenho essa reta aqui. Qual que é essa reta aqui, ó? Essa reta aqui é C igual a YD. Vou chamar de consumo 1, tá? Consumo 1. O que significa isso aqui, ó? Primeiro vamos pontuar aqui algumas coisas, certo? C, vou escrever aqui embaixo aqui, né? Eu não vou escrever, eu vou falar que C é consumo. YD é renda disponível, ok? YD, deixa eu só arrumar aqui o... Tá muito ruim assim, sabe? Ele não tá focando legal o tripé aqui, ó. Talvez assim e fique um pouco melhor, ó. É assim, tá? Arrumar aqui ao vivo, é a cores. Edição em tempo real, galera. É isso aí, ó. Então tá aqui, ó. Ficou acho que um pouco melhor, pelo menos pra mim aqui, pra mim ver melhor. Vocês também acho que conseguem ver bem, vou qualquer coisa aumento a letra aqui enquanto... Mas enfim, aqui ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos que aqui é a origem, certo? Aqui é o zero. Nesse eixo aqui, ó, esse eixo pra cima, o que nós temos aqui? Chama-se ele de consumo aqui, ó. Consumo. Consumo. Consumo igual a C, certo? C. E aqui o que eu tenho? YD, que é renda disponível. Renda disponível. Já foi visto que a função consumo é igual a, que é um consumo autônomo, mais uma margem de propensão a consumir vezes a renda disponível. Foi visto também que M é maior que 0 e menor que 1. Vou escrever aqui, ok? Escrever aqui embaixo, aqui, né? Ó. Aqui, ó. 0, M é maior que 0 e menor que 1, certo? Ora, se ele é menor que 1,
a inclinação da reta vai estar abaixo dessa reta C1 aqui, ó. Essa reta C1 igual a renda disponível, certo? Esse outro C aqui, ó, que eu vou chamar de C2 agora, né? É o que que é? O consumo autônomo mais uma margem de propensão a consumir vezes a renda disponível, certo? Essa é a função. Ora, se M, que é aqui, ó, vou fazer aqui em termos de y e x, né? Ó, y é igual a b mais ax. Ou aqui, ó, y é igual a ax mais b, onde o a, que é o coeficiente angular, está relacionado ao m da função consumo, certo? E b está relacionado ao coeficiente angular, que é o consumo autônomo, ok? Então nós temos ali que m está entre 0 e 1. Como m está relacionado ao meu coeficiente angular, o que que acontece? A reta da função consumo C2, considerando já um consumo autônomo e uma margem de propensão a consumir, a inclinação dela vai ser menor do que essa daqui, ou seja, ela vai estar aqui, ó. Conforme o esquadro ali, ó, ela vai estar nessa angulação aqui. Mas não necessariamente que ela vai partir da origem, certo? Ela vai partir daqui mais de cima, ó. Ela vai partir assim. E o que que acontece aqui, ó? Esse C igual a C1 igual a YD aqui eu tenho uma renda de 100, certo? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, meu consumo também é 100. Ó, pode ver aqui no quadriculado aqui, ó. Quando o meu consumo é 100, aliás, quando a renda é 100, o consumo também é 100. Aqui, ó, 200. 200, o consumo é 200 também, ó. Consumo é 200 também, renda 200. Aqui, ó, 300. Eu vou pausar aqui. Bom, mas eu vou fazendo aqui também, né? Ó, 300. Tô pulando de 2 em 2 para ele ficar em escala, ó. 400, 500, 600, 700, 800. Não vai, só vai até os... Só vou fazer até os 800. E até os 800 também é muito, mas... Enfim, aqui, ó. 300, 400, 500, 600, 700 e 800. Só para ficar bacaninha, né? Ó, 800 lá em cima e 800 aqui embaixo, ok? O que que isso significa? Significa que, aqui, ó, o consumo é igual à renda disponível. Ou seja, digamos assim, hipoteticamente, que alguém tem uma renda de 100 reais. Nessa linha aqui que indica o consumo, o que que eu tenho? A renda de 100 reais, o consumo também é 100. Aqui, ó, 200. A renda é 200, o consumo é 200. 300, 300. Certo? Certo. Mas o que interessa aqui é o seguinte. O que vem a ser, eu já comentei na outra parte, mas o que vem a ser o consumo autônomo? O consumo autônomo vem a ser a quantidade de monetária, né? Quantidade monetária necessária para suprir as necessidades básicas, digamos assim. Por exemplo, aqui, ó, é claro, isso aqui é bem hipotético, né? Digamos que, aqui, ó, consumo autônomo seja de 200. Então, eu vou começar a escrever a função consumo aqui agora, aqui, ó. C2 aqui, ó. Ó, C2 igual a, já sabemos aqui, ó, função consumo é igual a
escrever em cima. Consumo é igual ao autônomo mais uma margem a consumir vezes a renda disponível, certo? Eu já aditei ali que o meu consumo autônomo é 200 unidades monetárias, certo? Presta atenção aqui agora, ó, que mesmo não tendo renda, ainda há um consumo. Como assim? Né? É o que acontece, né? Nesses gráficos aqui. Não tem renda, mas tem consumo. Agora, a partir do que é esse consumo, daí não é um problema matemático, né? Mas daí se consome o que? Se consome através de doações, através da despoupança, né? No caso do usufruto da poupança, se consome trocando bens, né? Etc, etc, etc. Essas são as que eu conheço e consigo imaginar agora, para não fugir muito do assunto, ou seja, o consumo autônomo. Aqui, o consumo autônomo, certo? Mas eu vou ter o quê? Eu vou ter mais uma margem a consumir, por exemplo, uma margem de propensão a consumir. Digamos que a pessoa queira gastar, vamos ver quanto. Digamos que ela queira consumir 50% de sua renda, certo? Vou colocar aqui, 0,5 YD. Ok? É isso mesmo. O consumo autônomo, o que significa tudo isso? Consumo autônomo, que ela vai precisar gastar para se manter viva, certo? Para se manter viva, é 200. Tá aqui, ó, marcado aqui, ó, 200. E ela vai gastar 0,5 da renda disponível, ou seja, 50% da renda disponível, né? Olhe, mas veja bem, aqui, ó, se ela tem uma renda disponível, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o sistema de equações aqui, ó, para ficar bem claro aqui, ó. Eu tenho que essa reta aqui é representado por essa equação. E eu tenho essa outra equação aqui que eu não tenho a reta. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas retas. Pegar um papel limpo aqui, ó, ou mais ou menos limpo, né? E fazer aqui o negócio. Fazer aqui o negócio não, fazer aqui o cálculo, na verdade. É isso que eu vou fazer o cálculo. Cálculo bem bacaninha aqui, vocês vão gostar bastante. Eu tenho que C1 é igual a YD. Eu vou chamar apenas de C, certo? Para não ficar muito confuso, né? C, ó, o consumo é igual à renda disponível. Aqui, dando um zoom, dobrando o papel para caber na mesa. E eu tenho que o consumo também é o quê? O consumo é 200, que é o consumo autônomo, mais 50% da renda disponível. Então, é igual às duas, né? Eu tenho que YD, substituindo aqui, né? É um sistema de equações. YD é igual a 200 mais 0,5 YD. O que eu posso fazer é o seguinte, passar já lá o YD para o outro lado, né? Ou somar menos 0,5 YD, né? Menos 0,5 YD dos dois lados. Menos 0,5 YD. Aqui, ó, eu corto 5YD e repito aqui, ó, YD. Vou tirar um pouco o zoom, senão não consegue enxergar. Aí, ó, YD menos 0,5 YD é igual a 200. Ok? Então eu tenho que ir lá que aqui já sabe, né? Mas eu faço assim, ó. Eu coloco que YD, né? YD multiplica 1 menos 0,5. Certo? Coloco em evidência ali. Daí eu faço aqui YD. Daí dá 0,5.
YD é igual a 200. Aí eu divido os dois lados por 0,5. Por 0,5. E coloco YD, porque risco aqui dá 1, né? Igual a 200. Divididos por 0,5. Vou escrever aqui, ó. 0,5 é igual a 5 sobre 10, certo? Certinho aqui, ó. 200 sobre 5 sobre 10. Então, divisão de frações, eu faço o seguinte aqui, ó. Eu repito a primeira, certo? 200 sobre 1. E o inverso da segunda, vezes... o inverso de 5 sobre 10 é 10 sobre 5. Vezes 10 sobre 5. Ok? E 10 sobre 5, sabe-se que é 2. Então, não vai ter muito trabalho aqui. Então, 200 vezes 2 é 400. Ok. E o que que isso me diz? Isso me diz que quando eu igualo essa equação aqui, que também é uma reta, certo? Função de primeiro grau, uma reta, com essa daqui, através desse sistema de equações, eu obtive o valor 400, que é onde as retas se interceptam. Aqui, ó, 400, essa linha daqui em 400, ó. 400 e 400. Tá. Só que, veja bem, nessa aqui, o meu coeficiente linear é 0, certo? 0. Então, tá aqui, ó. Passa na origem. O coeficiente angular é 1. Ou seja, tá aqui, ó. Essa aqui é reta com um ângulo aqui e tal, né? Ó, o ângulo, né? 45 graus, porque é 1 o coeficiente angular, certo? Arctangente, né? E aqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui que o meu coeficiente linear, ele é o meu coeficiente linear porque ele não está com a variável. A variável é o quê? A variável aqui é a renda, certo? Ou seja, o consumo depende da renda. Igualando as duas, eu sei que o valor é 400 e, veja bem, o coeficiente linear é 200, que é o consumo autônomo. A reta parte de 200 e intercepta a outra aqui nos 400. Tendo essas duas informações, eu faço o seguinte, eu regulo a minha régua para passar por esses dois pontos, ok? E aqui está. E aqui está. Ou seja, uma pessoa, digamos assim primeiro, que ela ganha 400, que ela tem uma renda, né? Que ela ganha não, que ela tem uma renda. Ela tem uma renda de 400. E está propensa, isso é muito importante, ela está propensa a consumir metade da sua renda, certo? Ela vai, o que que vai acontecer? Ela vai consumir a metade. A metade de 400, quanto é? A metade de 400 é 200, certo? Ela vai consumir esses 200, porém, eu tenho também aqui que 200 é o consumo que ela precisa efetivamente ter para se manter viva. Ou seja, ela tem a propensão de consumir metade da sua renda, certo? Ela quer consumir metade da renda dela. Mas ela também vai consumir a outra metade, no caso aqui, que é para se manter viva. Então, assim, esse raciocínio já se parte do pressuposto que
se começa devendo até atingir determinada renda. Ó, quem, na verdade não, né? Eu sempre tô falando a verdade aqui, mas o que acontece aqui é o seguinte: as rendas menores que 400 acarretam em uma dívida. Isso é que acarreta as rendas menores de 400, com uma propensão de 50%, é claro. Obviamente, né? Porque, ó, se se a pessoa aqui ela tem uma renda menor que 400, digamos 300, certo? E ela vai gastar a metade dos 300. Quanto que ela vai gastar? Ela vai gastar os 200 mais metade do 300, que é 150. Ela vai ter um consumo de 350. Tá aqui, ó, essa outra reta aqui, ó, 350, essa reta azul, certo? Porque eu tô jogando nessa fórmula aqui. A reta azul é que representa essa fórmula aqui. Ó, digamos aqui, ó, a pessoa tem uma renda de 300, ó. A pessoa, tô dizendo pessoa, mas veja bem que a função consumo, ela não se aplica necessariamente a uma pessoa. Ela pode ser a um grupo de pessoas, como por exemplo uma nação, onde a renda disponível é o PIB. Acerca disso, só posso falar isso porque eu vi num vídeo que o rapaz pegava a renda disponível como PIB. Tanto que essa função consumo, se encontra em livros assim na questão macroeconomia, na questão macroeconômica. Mas é claro, você pode usar também, você pode usar para um determinado grupo de pessoas, por exemplo, para uma fábrica, né? Você pode usar para você, você pode usar para uma família, pode usar para várias famílias. Daí é uma questão de ajuste de parâmetros, né? Mas assim, não significa necessariamente que é uma função individual. E outra, isso aqui não tem nada a ver com comportamento, assim, né? Da, das pessoas. Isso aqui não é fixo. Por exemplo, dentro de uma mesma fábrica com 10 funcionários, é, com o salário igual, certo? O custo de vida, né? Digamos assim, um consumo autônomo igual também. Os 10 funcionários, eles podem ter margens de consumo, estão propensos a gastar, digamos assim, valores, todos os 10 valores diferentes a margem de consumo, certo? Porque às vezes um tem filho, outro não tem filho, o outro já está recebendo, tem investimento, recebe, né? Não precisa gastar o salário e tal. Essas coisas assim, entendeu? Isso aqui não é determinante. Só é uma questão, esse gráfico aqui, para uma questão de análise, certo? Então, voltando aqui, ó. Se eu tenho consumo autônomo de 200, a margem de propensão a consumir que é metade e a renda sendo 300. Aqui o que acontece aqui, ó. Ó, a pessoa consumiu mais do que ganha, certo? Porque essa reta vermelha, o que representa? Ela representa aqui, ó. Ela, a renda de 300, ela consumiu também 300. Aqui, vou pegar o esquadro aqui, para ver se fica melhor. Aqui, ó. Ó. Ela consumiu 300 aqui, ó. Ela, aliás, ela tem uma renda de 300, ela consumiu 300 também, certo? Nessa reta azul aqui, ó, com consumo autônomo já, o que acontece aqui, ó? A pessoa, ela já consumiu 350. É claro, né, se tivesse uma outra visão ali, né? Então, pois bem, onde é que eu estava aqui era o seguinte, né? Eu estava dizendo que sendo aqui 300, né? Se a pessoa tem uma renda de 300 e quer gastar metade do que ela ganha, nesse caso aqui, obviamente ela vai ter uma dívida, né? Ela vai ter uma dívida, no entanto, de 300 mais 50.
ela vai ter uma dívida aqui de 50, certo? E assim, como é que se calcula tal dívida? Tal dívida se calcula pela função poupança, que não é a caderneta de poupança do banco, certo? Eu já vou explicar melhor isso. O que vem a ser poupança? A poupança vem a ser a renda disponível menos o consumo, certo? Eu estava dizendo aqui que nessa função aqui C2, certo? Consumo aqui na reta azul. Quando a pessoa tem uma renda de 300, ela vai consumir, se ela gastar metade do que ela ganha, o que ela vai consumir? Ela vai consumir 350. Ora, se ela está ganhando 300 e está consumindo 350, o que significa? Significa que ou ela está tendo empréstimos, ou ela está despoupando, né? Despoupando no caso, né? Pegando parte de sua poupança. Ou ela está recebendo algum benefício, sei lá, né? Alguma coisa nesse aspecto assim. Ó, então tá aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, poupança é igual a renda disponível. A renda disponível que ela tem é 300. Igual eu tava falando lá no começo, né, sobre as taxas e tal. No primeiro vídeo eu falo sobre isso. A questão das taxas eu nem entrei aqui em detalhes, né, porque não, bom, só isso aqui só eu tô trabalhando como já só na renda disponível, não tô descontando, querendo descontar taxa nem nada, né? Certo? Então tá, eu tenho a renda disponível ali que é 300, estou trabalhando nessa margem aqui, certo? E o consumo aqui, quando o consumo autônomo é de 200 e a propensão marginal a consumir é 50%, o consumo vem a ser quanto aqui, ó? 350. É meio torto sim, né? Mas não tem como acertar uma reta bem certeira aqui. Ó, mas era para estar aqui, ó. Era para estar nesse quadriculado aqui, ó. 350, ó. Certo? Quando você faz no computador, o gráfico fica bem filezinho. Mas enfim, aqui já dá para ver. Se quiser tirar a prova aqui, faça só fazer na equação aqui. Você faz na equação e vê que a metade de 300 é 150. E 150 mais 200 é 350 aqui, ó. 350. Ora, e 300 menos 350, S é igual a menos 50. Menos 50, o que significa na poupança menos 50? Significa tirado da poupança 50, certo? Sim, está certo. Está certíssimo isso aqui. Porque veja bem, ó. Ou seja, aqui, ó. As diferenças aqui, ó. Nesses montantes dos gráficos aqui, ó. Renda de 200 aqui, ó. A diferença aqui, ó. Entre essas linhas dos gráficos, o que é? É uma questão de dívida, é uma questão de despoupança, de despoupar, de usufruir da poupança. Seja através de. Não é poupança do banco, certo? Poupança é acúmulo de capital, acúmulo de rendimento, essas coisas assim. Não vem a ser poupança do banco, necessariamente, entendeu? Significa ou que existe alguma empresa aqui que está tendo uma renda extra e não entrou nessa questão de renda aqui do gráfico, ou significa que alguém, sei lá, alguém está pagando uma dívida, certo? E já se é possível a pessoa daí em questão. Estou usando sempre pessoa, mas não precisa ser necessariamente pessoa, né? Enfim, retomando o raciocínio aqui. Existe uma dívida e essa pessoa está pagando a dívida para essa pessoa aqui que está gastando mais do que a renda, certo? Porque, ó, veja bem, se ela gasta 200 aqui, ó. Se ela tem uma renda de 200, ela tem uma renda de 200, ela deveria gastar 200, mas ela está gastando aqui, ó, 300, que é a variação nisso aqui, ó. É a diferença entre esses dois pontos aqui dos gráficos, certo?
Ó, ela tá gastando aqui, ela tá despoupando 100, certo? Nessas condições aqui, ó, de ter um consumo autônomo de 200 e uma propensão marginal a consumir de 50% da renda. Ora, se ela tem um consumo autônomo de 200 e vai consumir a metade de 200, quanto que ela vai consumir? Ela vai consumir 300. Mas para ela sobreviver, ela precisa gastar 200. Ora, se ela já está consumindo 200 e está e para sobreviver ela já está consumindo 200 e o consumo chega a ser 300, quer dizer que ela passou aqui, ó, 100 reais da renda disponível dela, né? 100 reais da renda disponível dela, não. Na verdade, ela, com uma renda de 200, ela gastou metade, né? Gastou metade, 50% da renda dela e mais os 200, né? E mais 200 de consumo autônomo. Agora, como ela gastou esses 100 reais a mais aqui, aí é outra história. Matematicamente só interessa que, no caso aqui, ela, quando a renda é 300, né? E quando a renda é 200 aqui, no caso seria 100. Pode fazer que dá certinho aqui, ó. Ó, fazer até aqui embaixo aqui, ó. S igual a renda disponível 200. Consumo aqui, ó. Consumo de 200 aqui, ó. É 300. 200 menos 300. S igual a menos 100. Ó, que é a diferença entre esses dois aqui, ó. Entre essas duas linhas no gráfico. Certo? Certo. Agora aqui, o que acontece aqui, ó? O que acontece? Agora vamos não, né, mania de falar. Eu vou falar sobre aqui a taxa de variação. A taxa de variação é 0,5. Porque qual que é a minha variável? A minha variável é a renda. Eu sei que sobre essa função aqui, quando a renda é 400, gasta-se metade com o que se quer, né? Com o que se quer, mais os 200 necessários para sobreviver. Ou seja, gasta-se 400, porque são os 200 necessários para sobreviver, né? E o que sobram? Sobram-se 200 ainda. Da renda disponível, que é 400. Foi gasto 200 para sobrevivência. 400 menos 200 é 200. E a propensão marginal a consumir é o quê? Metade da renda disponível, que é 400. Metade da renda disponível, que é 400, é 200. 200 mais 200 dá 400. E se a renda disponível é 400 e o consumo também é 400, então aqui está gastando tudo o que se ganha, ok? A diferença entre esses dois pontos aqui, ó, do gráfico, certo? Essa distância aqui entre esses dois pontos. Antes do ponto onde se cruzam aqui as duas funções consumo, antes, essa questão aqui eu já expliquei, né? É a despoupança, né? É um acréscimo a mais nos gastos, né? No consumo. É uma despoupança, certo? Digamos assim, um empréstimo, uma dívida e tal, né? Que a pessoa contrai. É uma poupança negativa que ela faz no caso. E aqui, ó, veja bem. Aqui, para cá, isso aqui é uma poupança positiva. Por exemplo, digamos aqui, ó, que a pessoa então tem uma renda de 500 aqui, ó. Quando a pessoa tem uma renda de 500, ela tem esse consumo aqui, ó, que dá nesse ponto aqui. Vamos ver só, ó. Vamos ver só. Aqui, ó. 200, certo? Mais a metade de 500, que 0,5 vezes 500, aqui, renda disponível 500. A metade é 250, certo? Então aqui dá 200 mais 250, dá 450. O consumo, quando a renda é 500, é
450, certo? Então tá, aqui ó, vamos fazer aqui a poupança. Poupança, S de saving, do inglês, né? Poupança é igual a renda disponível menos o consumo. O saving de renda disponível é 500. A renda disponível é 500, ó. Certo? Menos o consumo. Consumo, quando a renda é 500, é 450. 450. Então, meu saving é 500 menos 450, 50 positivos. Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, a diferença entre as duas funções é uma poupança positiva. E aqui uma poupança negativa. O que significa poupança negativa? Significa empréstimos ou rendimentos extras que não contados aqui na hora de verificar a renda disponível, certo? E aqui para cá, ó, para cá a poupança é positiva. Ou seja, olhe, quando a pessoa tem uma renda de 500, eu falo pessoa, mas não precisa ser pessoa, pode ser uma empresa, por exemplo, certo? Aqui, enfim, o ser tem uma renda de 500. Ele sabe que 200 são necessários para que continue se funcionando, né? A fábrica funcionando, ou a pessoa vivendo, enfim. 200 são necessários, ok? Ele tem uma renda de 500. E ele tem uma propensão a consumir, ele quer consumir assim, ó, metade do que ele ganha, que é metade de 500 é 250. Então, 250 mais 200 é 450. 200 mais 250 é 450, que é essa linha azul aqui. Mas, digamos assim, né, se no pressuposto, no teórico e tudo aqui, ó, se ele ganhasse 500, ele deveria gastar 500, que é essa outra linha aqui vermelha. Mas o que acontece? Ele não gastou 500. Ele poupou aqui, ó, 50. Que é a diferença, essa diferença aqui, a distância entre esses dois pontos aqui, a variação dele, certo? Certo? Ele poupou. A mesma coisa se fosse para 600 aqui, ó. Se fosse para 600, bom, quanto ele ia poupar? Ele ia poupar 100. Sim, ele ia poupar 100 reais. Porque aqui, ó, que eu quero explicar aqui é a taxa de variação aqui, ó. Essa taxa de variação aqui, ó, é 0,5, ok? Ela é 0,5. O que significa? Significa que para cada uma unidade, aqui ó, para cada uma unidade, eu aumento 0,5 no meu consumo, certo? Tá certinho, eu já falei já sobre isso, né, nas outras questões ali, nos vídeos anteriores. Então, se eu aumento 10 unidades, se a variação é de 10, então vai ser o acréscimo de 5. Se eu aumento 100, vai ter um acréscimo de 50. Se eu aumento 200, vai ter um acréscimo de 100. Olha, veja bem, se eu tenho um acréscimo de, aqui ó, o acréscimo na renda disponível, quanto varia a minha renda disponível, quanto varia o meu consumo, certo? Ó, para cada unidade que eu acrescento na renda, o consumo aumenta 0,5. Cada 10 unidades, o consumo aumenta 5. A cada 100 unidades, o consumo deve aumentar 50. Vamos ver se isso se faz aqui, né? Ó, aqui, ó, nos 400. Quando eu estou nos 400, eu nem gasto a mais, nem gasto a menos, né? Eu consumo os 400 mesmo.
Agora, se nesses 400 eu aumento 100, segundo essa lei aqui, meu consumo deveria aumentar 50, certo? Ora, 400 não é nada, então, se eu aumentei 100, precisa se aumentar 50 no meu consumo. Vamos ver. 200 mais a metade de 500 é 250. Ora, 200 mais 250 é 450. Justamente. Se eu aumento 200, o meu consumo eu preciso aumentar 100. 400 não é nada. Então, se eu consumo 600, meu consumo precisa o meu consumo precisa ser, aqui é 400, meu consumo precisa ser 500. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho já que consumir 200. Mas 50% de 600, 50% é metade. A metade de 600 é 300. Então 200 mais 300 é 500. Justamente. Quando eu variei 200 unidades na renda disponível, de 400 para 600, 200 unidades, o meu consumo teve uma variação de 100. Justamente, em 600, eu tenho a variação de 100. E essa variação de 100 aqui me garante uma poupança de... Garante uma poupança de 100. É sim, porque, ó, veja bem, a renda disponível, ó, S de saving, renda disponível, né? 600 menos o consumo de 500, certo? O consumo é 500, certo? A renda disponível é 600, a metade é 300, 300 mais 200 é 500, então o consumo é 500, a renda disponível é 600, 600 menos 500 eu tenho 100. Eu tenho um saving, uma poupança de 100. Aham. Mas olha só que engraçado aqui, como é 50% cada um, né? Deu bem certinho. Mas a poupança, ela também tem uma taxa de variação. Sim, ó, porque é chamada de emissão. Aqui eu escrevi em rosa. Emissão, que é a margem a poupar. A margem a poupar o quê? É o quê? É 1 menos a margem de propensão a consumir. A margem de poupar é 1 menos 0,5. Certo? Certo. Uhum. Então, a margem a poupar é 0,5. Significa que quando eu aumento, é a mesma questão daqui, ó, só que é para poupança, né? Quando eu aumento uma unidade na minha renda disponível, a minha poupança sofre um acréscimo de 0,5. E quando eu aumento 10 unidades, a minha poupança sofre um acréscimo de 5. E quando eu aumento 100 unidades, a minha poupança sofre um acréscimo de 50. Ó, nos 400 eu não tenho poupança nenhuma e nem dívida nenhuma, certo? Na renda disponível. Quando eu tenho a minha renda disponível aqui, certo? Agora, se eu tenho 500, nos 500 aqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma poupança de 50, certo? Aqui, ó, é porque é uma razão, né? Eu variei 100, a poupança variou 50. Nesse caso, a mais, né? Agora, se fosse a menos. Ó, se fosse a menos, o que acontece aqui, ó? Nos 400 não tem poupança, nem dívida nenhuma. Se é 100 a menos. Bom, se quando a renda disponível é 100 a menos, né? A renda disponível variou 100. 100 a menos, né? Então, obviamente, a minha poupança deu 50 a menos.
Porque a cada unidade, ó, a margem a poupar é 0,5. Então, a cada unidade é adicionada a poupança 0,5. A 10 unidades são adicionadas 5 unidades, a 100 unidades 50, a 200 unidades são adicionadas 100 unidades de poupança. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, sim? Qualquer dúvida eu respondo aí e tal. Beleza? Bom, acho que isso é tudo. Todas as análises matemáticas. Ah, claro, eu expliquei, né? Mas veja bem, aqui, ó. Faltou uma coisa aqui primordial, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho essa mesma função aqui, ó, uma margem de propensão 0,5 a consumir. Só que eu tenho outros valores para o meu consumo autônomo. A reta faz isso aqui, ó. A reta, essa reta aqui, ou ela vai subir aqui para cá, né? Ó, ou ela vai abaixar para cá. Tudo vai depender do meu consumo autônomo. Por exemplo, se aumentar R$100 no meu consumo autônomo, quando se aumenta só o consumo autônomo, aumentando-se só o consumo autônomo, não se altera a inclinação da reta, ó. A inclinação da reta, o que é? Isso aqui, ó. Isso aqui é a inclinação da reta, certo? Que é o coeficiente angular. Agora, quando se altera o coeficiente linear, aí a reta não sofre alteração na inclinação. Ela se move para cima ou para baixo. Certo? Por exemplo, aqui, ó, se fosse 100 aqui, ó, se fosse consumo, se fosse uma outra função aqui, ó, 100. Aqui, ó, consumo é igual 100 mais 0,5 renda disponível. Eu faria essa mesma inclinação aqui, ó, de reta, mas ela começaria aqui no 100, ó. Ó. Pode fazer os cálculos aí, ó. Em 200, eu não tenho nada. Não tenho nem dívida, nem poupança. Aqui, ó. 100 mais a renda disponível, 200. 100 mais a metade de 200 é 100. 100 mais 100 é 200. Então, aqui, ó. 200 e 200. O ponto onde as duas retas se intersectam. E se eu tivesse essa outra função aqui, ó. C igual 300 mais 0,5 YD. O que ia acontecer? A reta ia ter a mesma inclinação, mas eu ia passar em 300 primeiro, certo? Aqui, ó. Certo? O que acontece aqui, ó? Quando for 600, eu não tenho, quando a renda disponível for 600, não há nem dívida e nem poupança. Ó, pode ver, ó. 300, né, que é o consumo autônomo, tá aqui. Indicado aqui, ó, 300. A inclinação das retas continua a mesma, ó. Tanto essa, quanto pegar outra cor aqui. Essa aqui, inclinação, ó. A inclinação a mesma, que é a margem de propensão a consumir, é a mesma nas três retas, então a inclinação é a mesma. Porém, o consumo autônomo é diferente. Isso faz com que a reta ou suba ou desça, certo? No portfólio em questão, é para se analisar quais que são as causas que fazem isso, né? Agora, se você falar que é só por causa do coeficiente linear, que é uma função de primeiro grau, eu não tenho certeza se é isso não, né? Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo lá. É, assim, é uma informação matemática, né? Não vai querer colocar tudo aqui, né, no seu trabalho. Isso aqui é só para dar esclarecimento sobre a função aí, e é uma análise matemática, né?
não necessariamente uma orientação para o teu portfólio, entende? Então, voltando aqui, ó, eu falei que quando for 600, ó, 600 tá aqui, ó, essa linha aqui, ó, quando for 600, eu não tenho nem dívida, nem poupança nessa função aqui, ó. Ó, a renda disponível é 600. 600 vezes 0,5. 300. 300 mais 300, 600. Então aqui, quando a renda disponível é 600, as duas funções se igualam e não há nem dívida, nem poupança. Certo? Então, pessoal, eu creio que foi tudo. Eu creio que isso é tudo. Muito obrigado por assistir e bom trabalho.